Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o nome do Senhor nesta noite de um calor insuportável, quase 29 graus agora. Eu estou clamando essa madrugada, eu estava clamando ao Senhor que abrisse os céus e mandasse chuva. Eu viro as costas daqui para o Brasil, vai chover. Fica vendo. Elias orou, não orou? O Senhor não mandou chuva, mandou. Então vamos clamar ao Senhor. A culpa é de Deus? Não, a culpa é do homem. É o homem que faz as coisas, depois vem se queixar. Vamos ao texto dessa noite, 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Senhor, peço que abra os meus olhos. Que Deus abra os nossos olhos espirituais para ver o que o adversário tem maquinado, tem tentado anevoar os nossos olhos para não enxergar o que Deus está trabalhando atrás do cenário que para nós parece ser de derrota. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Usar o texto bíblico nessa noite em nome de Jesus. Tem crente aí dando glória? Pois vai dando. Jesus é bom e o diabo não presta. Deus abençoe. Deus abençoe você de São Paulo, fora de São Paulo, grande São Paulo, do sul, leste, oeste, nordeste. Você da América, Estados Unidos da América, Itália. Estou chegando aí logo, logo, em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do nome dEle. Aleluia. 2 Reis, capítulo de número 6. Eu quero ler aqui, eu achei muito interessante. Eu orei ao Senhor, pedi a Deus que me desse uma palavra nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Fala de uma batalha. O profeta Eliseu estava em Dotã e aconteceu alguma situação e Eliseu orou, porque o seu moço não era Geazi. Geazi já tinha sido afastado. Era o outro moço Eliseu, a Bíblia não fala o nome. Deixa eu ajeitar aqui. Mas Deus abriu os olhos para que ele visse. Ele ficou apavorado quando viu todo o exército do rei. Ficou desesperado. Meu Senhor, e agora o que vamos fazer? Ele disse, calma, vamos orar. Vamos lá. Capítulo 6 de 2 Reis. Aleluia. Versículo 8. Então o rei da Síria, tem a Síria e tem Síria, aqui no caso é Síria, guerreou contra Israel e tomou conselho com seus servos, dizendo, em tal lugar, em tal acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, no caso aqui foi o profeta Eliseu, dizendo, acautela-te para que não passes em tal lugar, porque para lá desceram os sírios. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, e de que o alertara. E ali salvou-se, não uma e nem duas vezes. Quantos livramentos Deus já não te deu? Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa. Ele chamou os seus servos e disse-lhe, não mostrarei vós qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse, nenhum, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, profeta, que está aqui, profeta de Israel, aleluia, ele está aqui, glória a Deus, ele está aqui em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai, espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe dizendo, eis que ele está em Dotã. E portanto, vá para lá, envia os seus cavalos e carruagem, e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram cerco sobre a cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagem. E o servo se apavorou e disse, ai, Senhor meu, o que faremos? E ele respondeu, não temas, desculpa, porque aqueles que estão conosco são mais do que os que estão contra nós. E Eliseu orou e disse, Senhor, rogo-te que abra os seus olhos, para que possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte de Israel estava cheio de cavalos e carruagem de fogo
ao redor de Elias, glória a Deus. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra do Eliseu. Amém? Olha aqui, é um relato tremendo, aleluia, que fala de um cuidado de Deus cuidando do servo dele. Aqui está falando de um momento muito conflituoso. Aqui abrange 2 capítulos, mostra que o homem de Deus interviu na política. Eu não queria falar isso não, porque as pessoas falam a política do diabo. Irmãos, aqui Eliseu interviu na política. Ele era o profeta, ele tinha revelação de Deus, ele tinha autoridade de Deus. Todo rei, se você ler todos os reis de Israel, de Judá, todos precisavam de um profeta. Embora que alguns não obedeciam, que Deus usava os profetas. Muitos reis pereceram, porque Deus dava orientação através do profeta, e eles não faziam de acordo com o que Deus orientava. Mas alguns deles, sim, foram prósperos, foram obedientes, porque ouviram do profeta a direção de Deus. Então as pessoas têm que entender, Deus sempre precisou de profeta e sempre vai usar profeta, sempre. Seja para divertir, seja para corrigir, seja para dar direção, seja para alertar, Deus sempre usou profeta e sempre vai usar enquanto a igreja estiver aqui na terra. E Eliseu, aqui abrange 2 capítulos, ele interviu na política. Embora o seu povo tenha rejeitado, Deus não o abandonou. O seu povo aos seus inimigos. Deus não entregou aos seus governantes. Eu acho muito lindo isso. Durante esse período de assédio fronteiriço, havia muita guerra por fronteiras, por espaço, por terras. O homem de Deus revelava, um homem de Deus chamado Eliseu, revelava regularmente os planos secretos do rei da Síria. Por isso que precisa ter muita gente perecendo, viu? Tem muitos líderes, infelizmente, eu tenho que dizer, lideranças evangélicas perecem porque não dão ouvido à voz de Deus. Diz que é bobagem, que é coisa do diabo. Eu canso de ouvir isso por aí. Mas eles e Deus, cada um vai prestar conta dos seus atos. Glória a Deus. E eles precisavam da direção de Deus. Isso aqui é muito sério. É a Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia. Estou falando de Bíblia. Não é me disseram, me contaram, me falaram, não. Satanás tem 3 secretários. Tá? Essa mensagem aqui tem uma direção para alguém. Me disseram, me contaram, me falaram. Da ontem eu falei isso para uma irmã que mandou uma mensagem para mim. O diabo gosta de arrumar uma conversinha para arrumar uma confusão. Mas debaixo do sangue de Jesus eu estou aqui para dizer que eu estou coberta no sangue do Cordeiro. Não sou melhor do que ninguém, não sou mais profeta do que A, do que B, eu sou a menor. Sempre me considerei e sempre vou me considerar a menor. Não é eu me diminuindo. Eu reconheço que Deus usa mais pessoas para falar, tem mais profetas. E eu gostaria imensamente, meu querido, minha querida irmã que entrou nessa live, que você prestasse atenção na palavra. Às vezes, um descuido teu, uma palavra que Deus manda, você deixa de ouvir algo da parte de Deus. Eu sei que tem muita gente que manda pedido de oração. Desde já quero pedir desculpas, tá? Eu encontro pessoas mal criadas, que me tratam mal, que Deus te abençoe. A senhora não me responde. Eu não tenho como responder todo mundo. É muita demanda, irmãos. É muita gente. Mas 3h15 da manhã, eu tenho o céu como testemunha. Eu estava de joelho aqui no meu cantinho, orando, peguei o celular e coloquei diante do altar do Senhor todos os pedidos de oração que vem pelo Messenger, que vem pelo privado do Instagram, ou então até pelo YouTube. Então, saiba que o seu nome está sendo citado no céu. Eu não tenho como responder. Tem gente que me trata assim, a senhora acha que se vocês... Eu nem dou confiança, sabe? Eu acho que é graça. A senhora acha que a senhora é melhor do que os outros? Não me responde. Eu não tenho tempo, irmãos. Não consigo responder. Quando eu não respondo, porque eu não estive bem esses dias, não estive bem. Deus sabe, viajei doente, viajei com dor de ouvido, com infecção na gengiva, machucando a gengiva. Eu até emagreci porque não pude comer. Então as pessoas têm que entender que Cristina Maranhão não é um querubim. Cristina Maranhão tem cansaço, irmã Cristina Maranhão tem dor, tem sede. Passei a madrugada todinha arrastando mala no aeroporto.
aguardando o voo no outro dia, tá? Cheguei aqui desfigurada, tô de olheira, porque eu não durmo direito. Então, por favor, me respeitem, preciso ser respeitada, sou ser humano. Aí vem umas pessoas com gracinha, querendo ser mal criada comigo, eu simplesmente não respondo. A Bíblia diz o quê? Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que te não faça semelhante a ele. Então eu fico calada, leio a mensagem e não respondo. Teve uma moça que acabou comigo. Depois que ela falou tudo que tinha vontade, descarregou seu veneno, eu calmamente conversei com ela, aí ela até pediu perdão. Não, me perdoe, me falei, você tem que entender que eu sou ser humano, eu não tenho secretária, eu não tenho empregada, minha filha me ajuda bastante, a Aline é uma bênção na minha vida, mas eu tenho meus compromissos. Então, pronto, vamos na palavra, que Jesus é bom e o diabo não presta. Não presta. Ele é um derrotado debaixo do sangue de Jesus. Os sírios foram informados através dos militares de algo sobrenatural que Deus usava Eliseu. Os sírios enviaram uma grande expedição, estou contando a história para você entender o contexto, para cercar Eliseu em Dotã. Só que Deus cuida de profeta. Deus esconde profeta, esconde. Aleluia! Deus cuida de profeta, cuida. A cerca de 16 quilômetros ao norte de Samaria, o rei de Damasco, com uma atitude pragmática, semelhante a de Acabe, mostrou uma reação típica diante das obras miraculosas de Deus, oposição desafiadora. Aqui foi uma visão sobrenatural, lá em Dotã. Deus revela aos seus servos os planos do rei da Síria e contrariou o projeto dele. O rei da Síria, de noite, se programava, chamava os seus servos, os seus empregados, os seus soldados. Olha, então, em tal lugar vamos acampar, vamos fazer, vamos acontecer. Só que Deus leva o profeta até essa cidade para desbaratar todo o projeto do inimigo. Aleluia. O que eu acho lindo que Deus, ele é fiel na sua palavra. Nem o mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Foi uma visão sobrenatural. Deus revela ao seu servo que, contrariamente ao que ele via, a olho nu, os líderes militares não estavam no controle. Eis, os líderes políticos, líderes militares, acham que estão no controle, mas Deus é que está no controle. Aleluia! Eles achavam que tinham o controle da situação. É o achismo, eles achavam que estavam no controle. Aleluia! Eles achavam mais dos acontecimentos futuros. Só que uma força maior, chamado Deus, soberano, exaltado, grande, supremo, ele estava presente no invisível. Porque os militares, os líderes militares e líderes políticos, eles acreditavam nos planos que eles faziam. Eles acreditavam nos projetos que eles montavam. Eles faziam projeto e passavam madrugada fora, nos seus gabinetes, conversando, reunindo. Porém, o Deus do céu, aleluia, ele revela o oculto, o escondido e o profundo, o acontecimento invisível, aleluia, porque Deus estava dizendo, com a minha poderosa mão, eu vou lutar em favor do justo, e Deus, miraculosamente, entregou o exército sírio nas mãos dos hebreus, sem derramar uma gota de sangue. Deus seja louvado, aleluia. Aleluia, por isso que Davi falava, olha, vão ao socorro do homem, o cavalo se prepara para a batalha, mas é do Senhor que vem a resposta. E ali estava o grande servo de Deus. E vários entendidos afirmam que a execução dos prisioneiros não era uma prática comum, aleluia. Mas Deus estava no controle. E aqui relata o cerco de Samaria. Demonstrou o fracasso do rei. Mais uma vez o rei, aleluia, foi fracassado. Fracassou por causa do pecado, da sua incredulidade. Aleluia. E Deus, através de uma obra milagrosa, aleluia, mostrou para ele que quem estava no controle da situação era o próprio Deus. Deus proporcionou essa vitória, aleluia, para conduzir o povo à paz. Oh, glória a Deus. Uma vez que nem os israelitas e nem os sírios foram transformados pelas demonstrações do poder de Deus, a guerra volta. E onde tem guerra, Deus fica só observando. É gente se engalfinhando, é gente falando, e eu fico só lendo, eu fico só lendo os comentários dando risada. Eu digo, esse povo está perdendo
muito tempo. Mexer com quem ora, mexer com quem tem afinidade com Deus, meu irmão, minha irmã, é problema. Vai arrumar briga com Deus, vai arrumar briga com Deus. Eu louvo ao Senhor por isso, porque as batalhas que têm sido travadas na minha vida, o Senhor está no controle. Amém? O povo tinha direito de pedir ajuda, sim, ao rei, mas ele era um rei infiel. Mas o profeta estava ali, aleluia, para mostrar para o rei da Síria que todo o projeto dele ia cair por terra, porque o Deus do céu iria se levantar. Mas havia um moço que quando ele acordou de manhã, aleluia, ele vê a cena, um grande exército cercando o monte de Samaria, e ele ficou muito apavorado, ficou em desespero, aleluia. Nesse trecho, a gente vê Deus agindo. Que ocasião foi essa? Era uma ocasião de perigo. As hostes inimigas estavam a ameaçar o profeta. Ameaçar o povo de Deus. Eliseu havia dito ao rei de Israel os planos do rei da Síria. E isto irritou o rei. Ele disse, quem é que está a favor do rei de Israel? Porque ele montava o seu acampamento de soldado, Deus falava assim através do profeta, não passe em tal e tal lugar. Vem cá. Quando eu perdi o voo, eu pude entender que era Deus me livrando. Eu pude entender. Deus me deu entendimento. Falei, Senhor, eu agradeci. Sentei, isso já era 4 e pouco da manhã, eu caindo de sono, me enfiando café para acordar. Eu disse, Deus, eu não sei o que Satanás estava armando lá embaixo. Eu não sei quais eram os planos do inimigo contra a minha vida. Porque nós somos alvos de fúria. Todo aquele que Deus usa na terra é retalhado, sofre ataques. E os planos do rei da Síria deu errado. Isso irritou ele. E ele falou, é assim? Pois eu vou aumentar os meus soldados. Eu vou aumentar minha defensiva. Eu quero ver quem é que vai impedir de atacar Israel. O rei de Israel tinha a ideia de que pelo número de soldados haveria de vencer a Síria. Só que Eliseu tinha os olhos ungidos. E Deus que abriu os seus olhos. Ele tinha os seus olhos no onipotente Deus. Aleluia. Ele sabia que a força do Senhor seria grande. Aleluia. O moço de Eliseu, talvez o moço e pregador, não possuía a acuidade espiritual de um modo de perceber. Irmãos, porque nem todo mundo tem essa percepção espiritual. Eu vou contar um testemunho. A primeira vez que eu fui para o lado de Santa Catarina, já tem um bom tempo, em Joinville, eu fui de ônibus. Chovia demais e tem uma serra perigosíssima descendo para Joinville. Estava eu mais 3 companheiras. Uma delas já dorme no Senhor, irmã Rita. E elas já chegaram, já foram apagando, dormindo. Eu não consigo dormir. E eu estou lá na minha poltrona orando a Deus para que tomasse a direção e a chuva caindo, a chuva caindo, a chuva caindo. Quando eu fui lá para a madrugada, Deus me deu uma visão muito clara. Eu vi algo estranho no freio daquele ônibus. E o Espírito Santo disse para mim, acorda as suas companheiras para orar, porque vocês estão correndo perigo. Eu tentei acordar de Jacelma, eu tentei acordar a irmã Rita, mas elas dormiam que babavam. Eu falei, o jeito que tem é orar. Sabe o que eu fiz? Levantei, bati na cabine do motorista, disse, eu posso sentar aí com o senhor? Ele falou, pode. Eu falei, eu vim aqui orar. Quando Deus tira o seu sono, é porque Deus quer dar livramento para a sua vida, para a sua casa, viu? Aí Deus faz você perder o sono e você não está entendendo. Eu falei, moço, eu posso fazer uma oração aqui? Ele disse, pode, porque eu senti que tem algo errado nesse ônibus. Tinha 45 passageiros, fora o motorista e o outro motorista que cobria a folga dele na hora que ele estivesse cansado. Pois bem, fiz uma oração. Quando eu voltei, minhas companheiras estavam acordadas. Eu falei, meninas, entre oração, a chuva caía torrencialmente. Porque Joinville é serra, 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 e chove muito. Nós estamos correndo perigo. Eu vi um problema no freio desse ônibus. Quando amanheceu o dia, o motorista, estavam em 2, disse, nós vamos parar na garagem. Vamos direto para a garagem. Depois de lá a gente vai para a rodoviária. Ok, eu entendi a mensagem.
Quando chegou na garagem, que o mecânico abriu lá aquela tampa do ônibus, começou a olhar, eu vi e falei assim, rapaz, não tinha freio nesse ônibus. Como é que você chegou aqui, pelo amor de Deus? Você ia matar, porque se caísse naquela serra, não ia parar, ia faltar ninguém, não ia sobrar ninguém para contar a história. Ele disse, uma mulher teve um sonho, uma visão, não sei, pediu para orar e Deus deu livramento. Eu pude entender, irmãos, que quando Deus te incomoda com algo, é porque Ele quer abrir os teus olhos para aquilo que o inimigo está tentando armar contra a tua vida e contra a tua casa. Aleluia. Ele disse, olha, eu desci, falei, e aí? Ele disse, olha, a senhora é vidente? Eu disse, não, sou crente em Jesus Cristo. Ele falou, porque esse ônibus não tinha freio. Se não fosse a sua oração, simplesmente não ia sobrar ninguém para contar a história. Acordei as meninas, fiz uma oração de agradecimento, trocamos de ônibus e fomos para a rodoviária para chegar até o ponto final. O que é isso? É o cuidado de Deus. O moço de Eliseu não tinha essa percepção, aleluia. Andando com o profeta, não entendia. Vendo o moço de Eliseu, quando ele viu aquele exército cercando o monte, ele disse, ai meu Senhor, e agora? O que faremos? Existe um momento em nossa vida que a nossa visão precisa ser aberta, que os nossos olhos precisam ser voltados para a oração, aleluia. Ele se impressionou com o perigo. O moço de Eliseu entrou em desespero. Aleluia. Ele disse, olha, está cercado o monte de Samaria. Aí, o que o profeta fez? Senhor, abre os olhos para que ele veja. Aleluia. Abre os olhos para que sinta mais uma vez a mão de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. O que é que eu estou dizendo? Que Deus está desbaratando toda ação do inimigo que possa estar se posicionando nas ocultas contra a minha vida e contra a sua vida e contra a sua casa. Porém, Deus está te chamando para a oração. Irmãos, eu estou falando isso há meses, há anos. Eu tenho batido na mesma tecla. Crente, é tempo de orar. Estamos vivendo um conflito muito grande. A cada dia que você abre o jornal, que você liga a televisão, que você abre a internet, são coisas horripilantes que está acontecendo. E a gente fica, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Não é só falar assim, é botar o joelho, levantar as mãos para o céu, o Senhor dá livramento. Aleluia. Nós não sabemos o que o adversário possa estar armando contra as nossas vidas. Louvado seja Deus. O que a oração de Eliseu significou? Foi uma revelação de fé. Uma revelação do valor da fé. Com os olhos físicos, ele não ia conseguir enxergar. Com os olhos carnais, ele não ia ver. Aleluia. Viria destruição, viria morte. Mas com os olhos abertos pela fé, veio o livramento do Senhor. Aleluia. O medo do moço de Eliseu saiu, fugiu. E a sua vida se transformou em vitória. Ele aprendeu que Deus é aquele que nos dá visões. Existem sonhos que você acha assim, sonho de barriga cheia. Não foi. Deus te alertando. Deus fala muito comigo em sonho, desde criança. Desde criança. Quando é um sonho profético, eu não esqueço detalhes do sonho. Até conto logo para a Lília e falo, sonhei isso. Ou ela conta para mim. Enfim, nós temos um Deus que desde o início do mundo, aleluia, alguém que abre os olhos, somente Ele. Os homens podem confeccionar melhores óculos, mas só Deus pode dar uma visão verdadeira. A oração de Eliseu foi imediatamente respondida, porque ele andava na direção de Deus. Ele pedia em perfeita crença, ele confiava na ação e no poder do Senhor. Senhor, abre os nossos olhos nesta noite. Abre os nossos olhos para que apercebemos da grandeza daquilo que Deus tem para nós. Louvado seja Deus. Abre os nossos olhos para que tenhamos fé em Deus. Os olhos cheios de visão celeste para ver o que Deus já fez na sua vida. Às vezes fala assim, mas só foi uma batidinha no carro. Só foi uma raladinha no meu carro. Será que ia ser só uma ralada no carro do seu marido? Ou quem sabe ia ser uma tragédia e você não entendeu? Aleluia. Eu vejo isso. Deus tem olhos abertos pela fé em Deus. Olhos cheios de visão. Aleluia. Deus está dizendo aqui, olha, estou te dando oportunidade, aleluia, para abrir os teus olhos, para ver a plenitude do meu poder. O moço de Eliseu era crente. Mas nem todo crente tem visão espiritual. Tem crente que é tão carnal,
que tudo para ele é acaso, é coincidência, é sonho de barriga cheia, mas Deus está dizendo aqui que quer abrir os nossos olhos para que sintamos o peso das nossas necessidades. Abre os nossos olhos para que possamos sentir do mundo perdido ao nosso redor. Abre os nossos olhos para, aleluia, para que as nossas responsabilidades diante dele estejamos fazendo aquilo que é correto. Aleluia. Abre os nossos olhos para entender que podemos cumprir as nossas responsabilidades. Aleluia. E entender que Deus está chamando nós para um compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que abre os olhos. Aleluia. Olha que Deus maravilhoso. O Senhor é grande. Estava um momento de conflito muito grande. Era um momento de guerra travada, o rei da Síria contra Israel. Mas Deus já tinha dado uma visão ao profeta Elias. Deus é grande, aleluia. O Deus que abre os nossos olhos. O Senhor estava dizendo, escuta, a batalha é minha, aleluia, aleluia. Era muito fácil o Senhor designar, aleluia, o filho do trovão, aleluia, para confrontar o exército inimigo que invadiu Israel. Em vez disso, Deus escolheu Eliseu, um jovem agricultor. Ele era agricultor, e Deus fala com Elias, chama ele, porque ele vai te substituir. Por quê? Ele é o Deus que vê. Sempre que os sírios planejavam um ataque na fronteira, o Senhor dava informação. Quem sabe nessa noite, nesta live, Deus está te dando uma informação espiritual, dizendo, filha, olha um pouco mais, que eu quero te mostrar algo que está escondido no mundo espiritual. Aquilo que você acha que é físico, aquilo que você acha, não, mas é normal, não tem coisa normal. Nossa guerra não é com espada, a nossa guerra não é com lança, com foice, a nossa guerra é no joelho com oração. Tá entendendo, crente? Eu sei que você tá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que vê. Enquanto o rei da Síria estava fazendo o plano, Eliseu avisava o rei. Baal jamais poderia fazer isso. Aleluia. Jamais. Porque os ídolos têm olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpam. Tem pé, mas não andam. Tem nariz, mas não cheiram. Mas o Deus verdadeiro, que anda no meio do seu povo, ele sabe tudo. Aleluia. A maioria das pessoas em Israel, no Reino do Norte, não era fiel ao Senhor. E, no entanto, a sua misericórdia cuidou do seu povo. Exceto que não dormita. Está lá no Salmo 121, verso 4. Ele não dorme, não tescaneja. Ele é o guarda de Israel. E o rei da Síria estava certo que tinha um traidor. Alguém está me entregando meus planos para o rei de Israel. Alguém está me traindo no acampamento. Porque a mente dele era incrédula. Aleluia. Mas a solução era lógica. Eliseu, mais uma vez, a gente vê a ignorância do rei. Eliseu ficou sabendo dos planos. Por quê? Porque Deus revelava os planos do rei da Síria para atacar o povo de Israel. Olha o que Deus faz. Vai para Dotã. Fica lá que eu tenho algo para te revelar. Quando os servos de Deus estão dentro da sua vontade, realizando a sua obra, a gente vê coisas que muita gente não consegue ver. Os discípulos tentaram dissuadir Jesus a não voltar para ajudar. Mas eles lhe garantiam que trabalhava dentro de um cronograma. Irmão, Deus tem um cronograma divino. Está me machucando. Deus tem um cronograma divino. Tudo que está dentro do cronograma dele vai acontecer. Pode ter certeza disso. Pode ser o que for. Deus está dizendo, eu tenho um cronograma. Quando chega a hora, Deus age. Aleluia. Os discípulos disseram, Senhor, você vai de novo para lá? Eles vão tentar te prender. Jesus disse, não. Calma que eu estou dentro do plano que o Pai estabeleceu para a minha vida. Glória a Deus. E o servo mencionado aqui não é Geazi, pois ele havia afastado a sua função e foi substituído. O jovem acordou bem cedo, que é um bom sinal, mas ainda era deficiente na fé. Andava com o profeta e era deficiente. Por isso que Deus não deixa ninguém andar comigo. Até uma irmã, certa feita, tentou andar comigo, ela falou assim, eu não tenho o pique que a senhora tem. Eu não aguento. Eu não consigo. Falei, filha, porque você não entende os projetos de Deus. Missionária, eu não tenho esse pique, pelo amor de Deus, mas Deus está dizendo aqui nessa noite,
eu estabeleço um tempo para todas as coisas. Geazi foi afastado, os sírios não gostavam do israelita, o rei sírio enviou exército para capturar Eliseu, viu? Para capturar Eliseu à noite. E o exército cercou a cidade onde Eliseu estava. Aleluia. O jovem servo de Eliseu acordou e viu o exército sírio. E agora o que é que nós vamos fazer? Talvez você está olhando para o exército de Sírio. Talvez você, aleluia, está vivendo uma guerra, um conflito muito grande. Talvez você não consiga enxergar o trabalhar de Deus diante dessa situação. É assim que o moço de Eliseu olhou e disse: meu Senhor, está tudo cercado do exército, rei da Síria. Aleluia. Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos, mostra para esse jovem o que o Senhor está fazendo por trás dessa cena. Ele viu cavalos e carruagens celestiais e fogo para proteger o profeta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele precisou orar, porque, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Deus tinha um exército invisível. Deus estava dizendo: olha, imagina você acordar de manhã e encontrar uma situação que te apavora. Imagina você acordar de manhã, receber uma notícia que acelera o teu coração. Imagina você acordar de manhã, receber uma notícia que mexe com a sua estrutura, com o seu emocional. O que você vai fazer? Ah, com certeza, peraí, com certeza, aleluia. Sabe o que está acontecendo? Você simplesmente vai querer ligar para tudo que é profeta, não é? Nananina. Deus está dizendo: abre os olhos e ore. Pronto, falei. Eu sei do que eu estou falando e com quem eu estou falando. Quando a situação aperta, você corre para o telefone e pede oração para João, para Antônio, para o profeta A, profeta B. Ei, oi, Deus está te chamando você para orar, para abrir os teus olhos, para ver o livramento que o Senhor está fazendo. Quando o servo de Eliseu acordou no início da manhã, para começar a sua rotina habitual, que ele encontra um exército sírio, ele clama em pânico. Sabe o que está acontecendo? É muito crente entrando em pânico, porque não sabe, ainda não conhece o poder desse Deus. Vai para a igreja, está no culto, mas ainda não tem os olhos espirituais abertos. Deus te trouxe para essa live aqui, você, meu irmão, você, minha irmã, que está vivendo uma situação de cerco, talvez, aleluia, você está em pânico, com a mão na cabeça, e agora? Só que Deus não está com a mão na cabeça, dizendo: e agora o que é que eu vou fazer? Não, Deus tem um cronograma. Ele está dizendo: você quer saber o que você tem que fazer? Ore, porque eu quero abrir os teus olhos para você ver o que eu sou capaz de fazer. Bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Nós não somos suscetíveis de ter um exército físico que se levanta contra nós, mas Eliseu tinha inimigos, aleluia, de formas espirituais que vêm, aleluia. Ele vem para tomar nossa mente, para colocar pânico, para colocar medo, para colocar desespero, para entrar em desespero. Aí você fica: eu preciso orar, eu preciso buscar a profecia, eu quero buscar uma revelação. Irmãos, eu sempre digo: a revelação está aqui, a palavra. Se Deus quiser falar com você através da minha vida, amém, mas a palavra é tudo, é ela que se revela para nós, é ela que trata conosco, é ela que abre os nossos olhos. O problema dos crentes hoje, e tem gente me assistindo e sabe do que eu estou falando. Eu não conheço você, não sei o teu nome, não sei onde você mora, mas tem gente que qualquer probleminha: missionária, ora para mim, tira uma palavra. Vou contar uma experiência. Mais de 20 anos atrás, passei por uma prova muito grande. Eu acordei de manhã com aquela notícia bombástica na minha cabeça. E era telefone fixo. Comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia, para orar por mim. Ninguém pôde me atender. Ninguém. Um não estava, outro foi para o médico, outro viajou. Ninguém. As irmãs que eu conhecia, que eram profetas, inclusive uma já dorme, duas já dormem no Senhor, a irmã Zaira e a irmã Lúcia, de Guarulhos. Ninguém. Eu sentei brava, falei: poxa vida, não tem ninguém para orar por mim, eu estou aqui nessa prova. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim: o que te impede de falar comigo? Será que eu não posso falar com você pela minha palavra? Por que você tem que estar correndo atrás de profecia e de revelação se você tem a Bíblia? Eu fiquei com vergonha, tá? É o que está acontecendo com muitos crentes hoje. Bate a luta na porta, ao invés de orar antes da luta vir, não, espera a luta chegar, não é, minha irmã? É assim que está acontecendo com você. Deus falou comigo: põe teu joelho no chão
E pega a sua Bíblia, que eu vou falar contigo. Glória a Deus. Eu dobrei meus joelhos, não sei quanto tempo eu fiquei ali clamando aos céus, por uma intervenção divina. Clamei aos céus, não lembro se foi meia hora, uma hora, eu sei que o tempo passou assim que eu não vi. Quando eu abri a Bíblia, como eu amo Salmo 46. Eu disse, Senhor, eu já falei contigo, agora fala comigo. E me dá discernimento. O que está faltando na vida de muitos crentes é falta de discernimento. Ele acha que Deus só fala pela boca da Cristina Maranhão. Ele acha que Deus só fala pela boca da profeta Maria José, do profeta Eliseu, do profeta Elias. Não, irmão. Se você botar o seu joelho no chão, ai, missionária, é isso mesmo. Você precisava ouvir isso, minha santa. Estou falando isso para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu crescimento. Aí eu disse, aí quando eu abri a Bíblia e saiu o Salmo 46, eu disse, Deus, que resposta que Deus me deu. O meu coração sossegou e não demorou muitos dias, Deus me deu vitória. O que te impede de você fazer isso? Por que vocês acham que só através da profeta ou do profeta Deus vai falar? Não, minha irmã, você tem a maior profecia aqui, ó, Bíblia. Ah, mas eu não entendo nada. Não entendo porque não ora. Não ora no Senhor, abre os meus olhos. Senhor, tá cheio de gente me assistindo que é desse jeito. Deus te colocou nessa live para você criar vergonha na cara e começar a tomar posição. Para de ficar, ai, ora por mim, revela eu. Irmão, eu acabo de pregar, tô morrendo de pingar de suor, cansada. O povo quer fazer fila, já fala assim, ei, a palavra já foi revelada. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, Deus abençoe. Não vou orar. Porque eu era muito boba, me faziam de boba, ficava até meia-noite, arrancaram o meu couro, tiraram a minha pele, botaram o sal, colocaram no sol para secar. Não, hoje não. Deus me deu discernimento. Eu disse, não. A palavra falou, amém. Se não falou, o Senhor vai falar contigo em sonho, na palavra. Então, irmãos, é muito importante. Talvez vocês achem assim, a missionária não é dura, eu estou tentando te ajudar, para você crescer na graça. É preguiça de orar. E tem umas que falando assim, manda um áudio para mim. Não mando. Ai, ora por áudio. Ai, missionário, não. Deus falou, foi comigo, uma madrugada. Maranhão, quando era vivo, ele disse para mim assim, Cristina, vai chegar uma hora que você vai entrar no esgotamento, que eu atendia telefone das 5 da manhã à meia-noite. O povo não respeitava meu horário de dormir, meu horário de jantar, meu horário de almoçar, meu horário de banho. E ele tinha razão, ele disse, um dia você vai me dar razão. Um dia Deus falou comigo da madrugada. Chegou o tempo de você orar pela sua vida, para se revestir, porque eu quero te usar mais, te encher mais da minha presença. Ore-se por todos os pedidos, todos. Eu parei. Ai, missionária, não. Teve gente que bateu o telefone na minha cara. Amém, Deus abençoe. Teve gente que falou um monte pra mim que eu era ignorante, que eu era grossa, que eu precisava ser humilde. Eu ouvi coisa que vocês não imaginam. Mas não é assim não, minha irmã. Você tem uma boca para falar com Deus. Você tem 2 joelhinhos. Às vezes a pessoa fisicamente não tem condição de ajoelhar. Ore sentada. Deus vai te ouvir do mesmo jeito. A palavra, irmãos, isso aqui é lindo. Essa madrugada Deus me deu uma palavra, eu estava preocupada com algo muito, muito preocupante. Não falei para ninguém. Vim aqui para minha cozinha 3h15 da manhã, levantei 15 para as 4 e fui tentar dormir e fiquei orando no espírito. Irmãos, a conexão com Deus é muito grande. Se você experimentar esse momento de comunhão, meu irmão, a tua mente vai mudar. Esse moço andava com o profeta e não tinha visão de Deus. Andava com o profeta e não entendia as coisas de Deus. Ele se apavorou e disse, ai meu Senhor, e agora o que vamos fazer? Quando sentimos que esses inimigos espirituais estão se fechando contra nós, tentando-nos fazer com que sabemos que em nossos corações é contra a vontade de Deus, o que vamos dar como resposta? Você fica sobrecarregado, você fica com medo, aleluia. A palavra é não temas. Maior o que está conosco que o que está do outro lado. Para Eliseu a escolha era clara. E a sua resposta ao seu servo era simples e cheia de fé. Não tenha medo. Para aqueles que estão conosco, eu sou muito mais.
Aleluia. Esta teria sido uma resposta difícil de aceitar como servo. Ele olhou para a parede do inimigo eriçada. Ele olhou para que o inimigo... Você está olhando para tudo que o inimigo está fazendo? Você está olhando para as ameaças do inimigo e não está orando? Você está orando? O inimigo quer anevoar os seus olhos para você não enxergar o que Deus está fazendo. Ele olhou para a parede, o moço de Eliseu, olhou para a parede do inimigo eriçado e lança e escudo. Ele olhou para o tamanho da lança, olhou para o tamanho dos soldados do escudo. O servo certamente não viu ninguém pronto e disposto a lutar do seu lado, porque ele olhou para a ação do inimigo. Se ele tivesse olhado para o Senhor, ele veria o que Deus estava fazendo. Mas Eliseu não. Eliseu, por ser um homem de Deus, um homem conectado na oração, ele viu uma maneira completamente diferente. Sabe o que é isso? Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero abrir os olhos do meu povo. Eu quero mostrar para o meu povo, no meio de tanta turbulência nesses dias, de tantas notícias ruins, avassaladoras, tanta notícia que nos assusta, que nos deixam com o coração na boca. Mas Deus está dizendo, eu quero mostrar, eu quero abrir os meus olhos. De repente o servo foi capaz de enxergar, aleluia, os olhos iluminados como Eliseu, as colinas ao redor da cidade, cercada de exércitos de cavalos e um fogo ao redor do profeta. Oh, que visão! Vamos orar para Deus abrir a nossa visão. Missionária, é que a senhora não está do meu lugar, a senhora não está passando o que eu estou passando, mas você tem o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você serve. Aleluia, a tua oração tem poder. A gente acha que a oração só vai ter poder se for um profeta, canela de fogo, aquele que sai soltando fogo pelas ventas. Não, meu irmão, tem oração que é tão simples. Lembra de Ana? Ana queria um filho, Ana precisava de um filho, não é? Passava por irritação de Penina. Sabe o que Deus estava dizendo? Ana, eu não quero te dar um filho, eu quero você. Oi? Como assim? Eu quero você orando, eu quero você subindo ao templo. A hora que você entender a mensagem que eu estou te mandando, Penina não vai zombar mais de você. Às vezes você está aí batendo de frente com Penina, batendo boca com Penina, mandando recado para Penina pelo WhatsApp e falando para Penina, eu vou chamar você no ministério, eu vou falar com o pastor. Não faça isso. Se Deus colocou Penina para ir para a igreja com você, cantar com um conjunto com você, sentar com você, Deus está dizendo, Penina só vai parar quando você entender. Escuta aqui, você está pedindo um filho? Sim, Deus sabia que Ana precisava de um filho, era uma questão de honra. Ela passava por irritação de Penina, mas foi no templo, na oração, que Deus deu a resposta para Ana. Deus está dizendo, você quer um filho? Quero, mas eu quero você na oração. Estou te chamando para abrir os teus olhos. Eu estou te chamando para você entender. Aleluia. Penina só vai te deixar em paz quando você entender que essa situação sou eu que estou criando. O próprio Deus fechou a madre, cerrou a madre de Ana, porque Deus queria. Eu já vi muitos pregadores, inclusive eu já até falei que Deus queria, Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Ok, até entendo. Deus que precisava de um profeta para trazer um novo tempo para Israel, para trazer a transição para o povo voltar para a adoração, porque a situação estava caótica. Os filhos de Eli faziam o que queriam, não respeitavam mais o templo, não respeitavam mais o sacrifício, metiam o garfo, comia do sacrifício. Ele não estava nem aí. Estamos vivendo esse tempo, estamos. Talvez você diga assim, não sei por que meu pastor não tira fulana da frente do trabalho, eu não sei por que meu pastor não tira fulano da regência, eu não sei por que meu pastor, sabendo o que ela está fazendo, eu estou falando essa palavra e tem endereço, eu não sei por que meu pastor, sabendo o que a irmã está fazendo comigo, não faz nada. Sabe por quê? Deus está te dizendo, não adianta reclamar, vem para a oração que eu resolvo, vem para o joelho que eu resolvo. Eu quero abrir os teus olhos espirituais. Recebe aí, pega a visão, em nome de Jesus. Aleluia. Pegou a visão? Deus está dizendo assim, vem para a oração, eu quero abrir os teus olhos. E neste momento, aleluia, fé simples, uma oração simples. Eliseu reduziu o inimigo, aparentemente imparável. Imparável nada. Qual é a batalha tua hoje? As nossas guerras são espirituais, que se opõem a nós hoje. E é tão perigoso quando o exército físico que cercou Eliseu, podemos rapidamente se sentir em desvantagem numérica. Mas fulano, ele é forte na igreja. Fulano é filha do
Cicrano é Maria, esposa do, né? Você começa a ver achando que está tendo desvantagem por causa da situação numérica. Assim como os carros de cavalos apareceu para Eliseu, existem forças que estão dispostas a lutar ao nosso lado, se nós tivermos fé para pedir. Sabe por quê? O adversário da minha alma e da sua alma sabe onde é o calcanhar de Aquiles. O adversário chamado Satanás, inimigo do povo de Deus, sabe onde é que te aflige. Ele quer te fazer sentir sozinho. Ele quer te mostrar que a dificuldade que está na sua frente é maior, que é insuperável, que a gente tem que confiar na nossa própria força. Todos esses pensamentos são engano. Na realidade, os poderes deste mundo não são nada em comparação ao poder do nosso Deus. Que coisa, quando nós estamos dispostos a viver pela fé, nós podemos reconhecer o poder do nosso Deus. Eu tive uma experiência na igreja onde eu congreguei, Ministério do Belém, há muitos anos, eu estava bem no comecinho da minha caminhada. Esse irmão já dorme na glória, pastor Natanael, um homem cheio de Deus. Um dia ele chegou aflito no culto do círculo de oração. Aflito, pedindo oração por uma situação que estava dentro da casa dele. Um homem de Deus. E a irmã também dorme na glória, a dirigente, botou a igreja em orar pela vida do pastor Natanael. Na hora que levantamos um clamor, eu estava nova naquela igreja. Deus me deu uma visão. Eu disse, o diabo está tentando enganar esse homem. O que aconteceu? Apareceu uma moça na porta da casa dele, vindo da Bahia. Essa moça veio com... Olha o perigo, irmãos. Se você não tiver dizendo... A moça veio com carta de apresentação do pastor lá da Bahia. Recomendo que recebais no Senhor, irmão fulana, biririba. Ela não tinha parentesco nenhum aqui em São Paulo. Como ele já conhecia esse pastor na Bahia, que ele era natural dessa cidade. Então ele achou por bem indicar essa moça para ir morar na casa dele. Ele era casado, muito bem casado, já tinha 2 filhos casado, uma mulher muito crente, tinha uma filha moça, tal, enfim. Abrigaram a moça, eu não sei porque eu vou contar isso. Deus o sabe. Abrigaram a moça, arrumaram lá um quarto, uma cama e tal. E ele era um homem de oração, toda madrugada estava lá orando. E toda vez que ele levantava, ele ia para a sala orar. Toda vez que ele levantava do joelho, ele se deparava com a moça na frente dele. E aquilo foi incomodando ele. Incomodando ele. Quando terminou o culto, eu chamei e falei assim, irmão pastor Natanael, toma cuidado que essa moça não foi enviada por Deus. Mas irmã, ela veio com carta. Eu falei, mas o diabo veio como um anjo de luz. Ele veio com um sapatinho de algodão. Essa moça não foi Deus que trouxe para sua casa. Deus vai abrir os seus olhos. Essa moça foi enviada do inferno para te derrubar. Talvez esse testemunho sirva para alguém. Eu nunca contei isso, mas nunca esqueci. Ele ficou pensativo e disse, irmã, eu falei, vamos orar para... A irmã, dirigente do ciclo de oração, também chamou e falou, irmão, tem um perigo na sua casa. O diabo enviou essa... Irmãos, ela tinha cara de crente, roupa de crente, cabelinho de crente, saia de crente, sei lá assim, santidade. Mentira. Ele foi para casa, era uma terça-feira, quando foi na outra terça ele veio chorando. O homem estava se acabando de chorar. Ele disse que chamou a moça, falou, olha, eu acho que o seu tempo aqui acabou. Olha o perigo, viu? Deus está mandando abrir os olhos de alguém. Eu acho que o seu tempo aqui acabou, você quiser voltar para sua terra, eu vou falar com os meus filhos, comprar sua passagem, e você volta. Aí ela abriu o berreiro. Porque naquela semana, ele tinha calo no joelho, eu vi, calo no joelho de orar. Ele estava lá de rosto no chão orando. Quando ele levantou, a moça estava seminua na frente dele, gargalhando.
Quando ele viu aquilo, disse: o sangue de Jesus tem poder. Chamou a família e falou: mandamos essa moça embora. Ele chegou na igreja chorando e não contou nada para ninguém. Só que quando a igreja levantou o clamor, novamente Deus me deu uma visão. Cheguei nele e falei: pastor, essa moça foi enviada do inferno para te derrubar. E ela vai embora hoje. O senhor crê? Ele disse: eu creio. E ela bateu o pé. Quando ele chamou ela para conversar, ele disse: eu não vou embora. Eu vim com uma missão. Ele disse: eu sei qual é a tua missão. Deus me disse qual é a tua missão. Eu vou te desmascarar. A mulher fez um sarceiro. Eu falei: volta para sua casa em paz. Volta, porque quando chegar lá, Deus já arrancou aquela mulher da sua casa. Irmãos, para a glória de Deus, quando ele chegou em casa, ela estava de mala pronta, ela se revelou quem ela era. Ela disse: eu vim mandado do inferno para te derrubar. Eu não sou crente. Olha, ela foi para a igreja, batizou, tinha cartão de membro. Fique atento. Nem tudo que reluz é ouro. Nós estamos vendo o adversário da nossa alma, ele vem de várias maneiras. Deus está dizendo: eu quero abrir os teus olhos. Vem com a falinha mansa, dizendo que é mulher de Deus. E Deus está falando isso para alguém aqui essa noite. O Senhor está dizendo: abra os teus olhos. Veja que você está deixando entrar na sua casa. Ore a Deus para Ele te mostrar o que está por trás. Que Deus te cubra com a graça dEle e com o sangue dEle. Que o Jesus te guarde e te livre do perigo. Livre a sua casa. O servo de Eliseu confiou apenas no que ele queria ver. Ele se apavorou porque ele olhou com os olhos carnais, físicos. E ele foi desencorajado. Ele reconheceu que era um grande obstáculo enfrentar aquele povo. Mas Deus te trouxe aqui nessa live, aleluia, para te dizer que os seus olhos estão sendo abertos. Entra para o caminho da oração, para um propósito de Deus na sua vida. Porque Deus está dizendo: eu quero abrir os teus olhos. Talvez alguma coisa está acontecendo dentro da sua casa, da sua família. Eu não ia pregar aqui, mas foi o que Deus me deu. Sentei aqui, eram 7:15, pedi a Deus uma palavra. Essa palavra tem endereço, e Deus está dizendo: eu vou te mostrar o que está por trás. Eu não vou te deixar enganada, mas peça a Deus, que eu quero mostrar para você. Aleluia. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, eu vou passar em uma experiência minha. Quando eu não tinha muita experiência, vamos dizer assim, espiritual, eu ficava atrás de profecia. Em todo lugar que tinha profeta, eu estava lá. Um profeta profetizava uma coisa, outro profeta profetizava outra. E eu comecei a ficar preocupada. Eu falei: onde que é Deus? Eu vou pedir discernimento. Sabe o que Deus disse para mim? Enquanto você estiver correndo atrás de profecia, eu vou permitir que você fique confusa. A hora que você pedir discernimento, para que eu abra os teus olhos, eu abra os teus ouvidos, você vai entender que eu quero falar com você de forma diferente. No dia que eu comecei a falar: Senhor, fala comigo, mostra para mim na palavra, me dá discernimento para eu não ficar enganada, Deus abriu os meus olhos. Vamos ter muito cuidado, irmão. Não que não tenha profeta na terra, tem, mas estamos vendo tempo de engano. Tempo de engano. Esses profetas de TikTok que ficam de madrugada profetizando aqui e acolá, coisas que não viu, fica enganando o povo. A Bíblia diz: ai dos profetas que profetizam aquilo que eu não mandei, que eu não falei, falando que eu falei e não falei. Vamos ficar na palavra. A palavra diz tudo. Senhor, eu estou confusa, fala comigo. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai abrir os teus olhos. Você vai abrir e dizer assim: meu Deus, que maravilha, vai trazer uma resposta. Olha que coisa linda. Deus está dizendo aqui para você, aleluia, Deus está dizendo que nessa noite Ele te trouxe a esta live para te dizer: abra os teus olhos para você enxergar, aleluia. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, Deus nos guarda, Deus nos protege. O servo mencionado ficou aqui apavorado. Eliseu não se preocupou com o exército, não. Antes, a sua maior preocupação foi com o servo assustado, aleluia. Ao andar com Eliseu, o servo servia a Deus. O rapaz enfrentaria lutas, várias situações, porque andar com o profeta tem que ter coragem. Andar com o profeta tem que ter uma vida de oração. Não queira andar com o profeta porque quer ser bonitinha na sombra de alguém, não. Andar com o profeta, eu andei com a minha mãe, aprendi muito com ela, cresci muito com ela, era uma mulher de Deus, ela me ensinou muito. O rapaz enfrentaria várias situações perigosas, ele teria que aprender.
Esse moço andava com Eliseu porque Deus queria ensinar ele, queria enfrentar situações perigosas, mas que Deus estava no controle. Aleluia. Deus está dizendo aqui, aleluia, eu quero abrir os olhos para que você entenda que os perigos estão na frente. Talvez dentro da sua casa está acontecendo coisas que você está achando que é natural, não é. Talvez na vida do seu filho, você está achando que é um acaso, é porque é adolescente, porque é jovem, e não é. Deus quer abrir os olhos de alguém, volto a dizer neste momento, Deus quer abrir os olhos de alguém para mostrar o perigo que está por trás, para que o adversário não venha te enganar de maneira alguma. Está entendido aí, servo de Deus? Está entendendo, servo de Deus? É uma noite que você abrir os olhos e, Senhor, abre os meus olhos. Glória a Deus. E Ele já está mandando exército de anjos. Ande pela fé e não pela aparência. A fé nos permite chegar ao exército de Deus e crer que Ele vai nos dar vitória. Jacó teve uma situação parecida, uma experiência parecida. Antes de se encontrar com Esaú, em Gênesis capítulo 32, ele sabia que se fosse da vontade de Deus e seu pai, um exército de anjos poderia livrá-lo, porque ele estava com medo de Esaú, por causa de 20 anos que tinha se passado. Ele disse, agora meu irmão vai querer me matar. Ele orou e Deus mudou o coração de Esaú. Deus está dizendo, eu vou mudar a chave, eu vou virar a chave quando você entender que é na oração que eu posso mudar tudo isso. Aleluia. O anjo do Senhor acampa ao seu redor e nos livra. Que o Senhor te guarde, a tua casa, a sua família, em nome de Jesus, te livre. Deus está dizendo, eu quero demonstrar minha misericórdia. Deus deu a Eliseu um plano muito melhor. Aleluia. Não precisou usar espada, não precisou usar lança, não precisou usar nada. Aleluia. Eliseu, porém, teve uma visão, aleluia, sobrenatural. E ao mesmo tempo ele orou e pediu para que os servos do rei da Síria ficassem cegos, não totalmente cegos, mas os olhos anevoados, para eles entenderem que Deus estava cuidando do profeta. Nenhum mal nos sucederá. Toda a ferramenta preparada contra a tua casa e contra a minha vida não vai prevalecer. Mas para tal, temos que estar firmado na palavra e na oração. Não é com blá blá blá, não é com conversa fiada, não é não. Ana entendeu. Deus queria dar um filho, deu. Mas Deus queria dizer assim, Ana, eu primeiro quero tratar com você. Não adianta você discutir com Penina, você mandar recadear, mas pastora, missionária, eu já falei com o meu pastor, por que ele não faz? Deus não vai permitir que faça nada, porque Ele quer te mostrar que Ele é Deus, aleluia, está no controle. É uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, é uma palavra de fortalecimento, uma palavra de direcionamento para a sua vida. O que é que nós podemos aprender com tudo isso? Aleluia! Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação. Sabemos que ele foi sucessor de Elias. Aleluia. Eliseu começou o seu ministério que durou, aleluia, cerca de 60 anos. Ele abrangeu os reinos dos reis Jorão, Jeú, Acaz e Joás. Aleluia. O chamado de Eliseu foi instrutivo. Aleluia. Ele estava lavrando a junta de boi do seu pai. Quando Elias chamou, ele disse, primeiro eu vou sacrificar. Primeiro tem que ter sacrifício. Minha irmã, meu irmão, sem sacrifício não conseguimos nada. Tudo tem um preço, aleluia. Elias, aleluia, ele simplesmente chama e diz assim, vem comigo, porque o Senhor te chamou, você vai ficar no meu lugar. Eliseu obedeceu, aleluia, o chamado, entendeu que Deus estava chamando ele para viver um novo tempo, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ele amava Elias, e até chamava ele como um pai espiritual, aleluia. Ele viu Elias ser levado, aleluia, ao céu, que coisa gloriosa. Deus seja louvado. Deus havia dito a Elias na montanha, durante o seu ministério de Eliseu, a adoração organizada por Baal. Há muitos relatos que a gente vê aqui a mão de Deus dirigindo a vida de Eliseu. Bendito seja o nome do Senhor. Eliseu ofereceu conselho ao rei de Israel. Olha só, alertando sobre os movimentos do rei da Síria. Irmãos, o adversário ele trabalha 25 horas. Os planos de Deus não são frustrados quando nós oramos. Quando o servo de Eliseu viu os arameus que estavam vindo contra ele, ficou com medo. Eliseu disse, não tenha medo. Quem ao meu redor está, aleluia, está ao meu redor tem um fogo me protegendo. Aleluia. Deus seja louvado. O Senhor está dizendo aqui, que quando nós oramos, para abrir os nossos olhos, o Senhor vai nos mostrar o que o inimigo está tentando fazer na vida da sua família.
essas discussões que parecem ser banais, esses conflitos que estão acontecendo na tua casa, na tua vida. Se você não tiver discernimento, você acha que é uma coisa normal e não é. O inimigo, ele só quer uma brechinha para entrar e fazer o estrago. Que nessa noite o Espírito de Deus possa te abrir os olhos para enxergar o que o adversário está tentando fazer. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Claro que eu não vou ouvir. Dá um aleluia aí, porque Jesus está trabalhando. Ele desfaz, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele amarra o valente. Aleluia. Ele está amarrando o valente, dizendo assim, aqui não, porque aqui tem muro de fogo ao redor, proteção de Deus na tua casa. Clame pela tua casa, clame lá fora na área de serviço, clame no teu portão, clame dentro da sua casa, clame na sua cozinha, clame na... Irmão, é tempo de a gente levantar as mãos e clamar ao Senhor, Deus dos exércitos, porque estamos sendo, aleluia, alvos de muitos ataques malignos. Se a gente não estiver dentro da palavra de Deus, a gente nunca vai entender. O Senhor está dizendo, eu quero abrir os olhos, porque o perigo está rondando a vida de alguém, o perigo está rondando a casa de alguém, o perigo está rondando o casamento de alguém, e eu quero abrir os teus olhos. Então tome cuidado, todo cuidado é pouco. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor quebre toda intenção maligna, todo projeto, toda articulação maligna, em nome de Jesus, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Que o Senhor te abençoe. Pega essa palavra, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o que o Senhor pode fazer no meio dessa turbulência que você está vivendo, no meio dessa situação que até parece normal, olhando aos olhos físicos, parece normal, mas não é normal. Deus está te dizendo, tem coisa por trás aí, tem uma ação do inimigo tentando desmotivar, paralisar. Nós somos imparáveis, porque confiamos no Deus que paralisa toda ação do inimigo. Levante suas mãos aos céus, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Deus vai alcançar a tua casa, a tua família, mas não esqueça, Bíblia e oração. Aqui. Esta palavra tem poder, é espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. É através da oração. Ana queria um filho, e Deus queria Ana. O quê? Eu quero você, Ana. Primeiro, Ana, eu vou trabalhar em você. Depois eu vou trabalhar através de você. Tem Ana aí, que está querendo se pegar a tapa com Penina. Não faz isso não. Que está querendo levar a Penina para o ministério. Não faça isso não. Deus está dizendo, você quer um filho. Você quer, não. Eu quero você, Ana. Ana, eu quero você na minha presença. Na oração, no templo, quando ela subiu, quando ela se levantou. O texto diz, Ana se levantou. Porque enquanto ela estava prostrada, sofrendo, chorando, sem comer por causa de Penina, Deus não agiu. A hora que você se levantar, vai para a oração, Deus vai trazer a vitória que tanto você precisa. Glória a Deus, crente. Da glória, porque através da glória Deus vai te dar vitória. Que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor e nos livra. Levante as suas mãos aos céus. Glória a Deus. Jesus está visitando alguém enfermo nessa noite. Eu não sei onde está, onde mora, que cidade, que país, que estado, mas Jesus está visitando. Está dizendo, eu sou Jeová Rafá. E eu vou curar uma pessoa aqui, que está, talvez não esteja nem me assistindo. Talvez um parente, uma pessoa da sua família esteja assistindo. A mão do Senhor vai até lá. Porque a Bíblia diz que Ele é Deus de perto e Deus de longe, onde quer que esteja essa pessoa. Pai, eu quero orar pela vida dos teus filhos. Eu quero orar por cada pedido que foi apresentado, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para ver o que Deus está fazendo. Senhor, nos guarda, nos dá discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. Não nos deixe enganados, Senhor, porque nesses últimos dias o espírito de engano tem levado muita gente Senhor, a perecer. Mas que os nossos olhos espirituais estejam atentos para ver o que Deus pode fazer. Visita esta casa, visita esta família, visita este filho, visita esta filha. Senhor, visita, retire este moço das mãos de Satanás. Há uma mãe clamando pela vida de um filho. Senhor, visita agora, arranca ele das mãos do adversário. Arranca a sua filha do engano, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Tem alguém que está tendo um relacionamento tóxico.
perigoso. Deus está dizendo, eu vou arrancar do teu caminho aquilo que está te fazendo mal. Aparentemente é uma boa pessoa, é bonzinho, te ama, mentira. O diabo, ele vem com todos os enganos. Deus vai arrancar da tua vida aquilo que vai te fazer mal. Só o Senhor é Deus. Que nesta noite o Senhor possa derramar a tua graça sobre a vida de cada um. A cura quem precisa. Abre os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus. E para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma pessoa, que eu acredito eu, que está nos assistindo, que está tendo um relacionamento, você já teve já um sinalzinho, que é um relacionamento tóxico, um relacionamento perigoso. Sai logo. Escapa por tua vida. Deus vai arrancar pela raiz, por amor que Ele tem a você. Aparentemente, olha que maravilha, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Não é. Está sendo enganada. O diabo, ele vem de todas as maneiras. Cuidado com esse tipo de sentimento. Tem alguém, vou repetir, que está me assistindo, que está vivendo um relacionamento tóxico. É perigoso. E Deus está querendo abrir os teus olhos. Que Deus te abençoe. Fique todos na paz do Senhor. Aqui esta taça, eu ganhei um jogo dessa taça de uma irmã, que carinhosamente foi lá me levar. Eu trouxe, amei. Estou tomando água aqui. Essa semana foi uma semana de presentes. Quando eu for fazer live, vou apresentar aqui algumas coisas. E eu estou orando para Deus me dar uma direção de algo que queremos fazer no canal Mulheres de Fé, para abençoar a tua vida e para a minha vida ser abençoada. Deus abençoe, durma na paz do Senhor, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Beijo, shalom Adonai. Não esqueça, abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja. Que Deus abençoe, grave essa palavra. E a cura alcança alguém essa noite. Não vai ser preciso passar pelo procedimento cirúrgico. A cura do Senhor alcança a tua vida. Labando, Revassúria. Nerabandou, Gibeassau e Nerebandácia. A cura de Deus alcança a vida de alguém nesta noite. Lebia Daramanto Quinhassouria. Dando livramento nesta noite. Alabácia. Lebanara Súrica Mandara Cai. Deus está dizendo, eu estou sentindo, estou arrepiada. A cura de Jeová, Rafa, está visitando alguém essa noite. E o nome do Senhor seja glorificado. Receba, que os olhos sejam abertos. Sai desse relacionamento tóxico, moça. Sai desse relacionamento tóxico, mulher. Sai, Deus está dizendo, eu quero abrir os teus olhos para tu ver o que o inimigo está armando. Que Deus te guarde e livre, te dê vitória e dê livramento, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor.